Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje aqui, a gente sabe que sábado a gente fala sobre macroeconomia, alguma coisa que mexe ou no Brasil ou no mundo como um todo e que pode afetar a Bolsa de Valores. E hoje ainda é segunda-feira que eu estou gravando, eu espero que não mude durante a semana, mas o que a gente tem visto aí de mais relevante, pelo menos nesse início de semana, é esse risco de um contágio, de uma possível guerra entre Estados Unidos e Irã que possa trazer aí um conflito maior e oscilações de preços no mundo todo. Então vamos falar hoje com relação a uma possível guerra mundial Irã-Estados Unidos. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já vai começar depois da vinheta. Bom, gente, antes de começar rapidinho, eu queria lembrar para vocês que agora, dia 14 de janeiro, a gente começa a nossa semana gratuita de fundos imobiliários. A gente vai ter e-mails com conteúdo, vamos ter artigos, vamos ter lives, vamos ter vídeos, mas muitos desses a gente só vai avisar por e-mail para quem estiver registrado na nossa página, tá? Para a gente, enfim, alguns desses não vão ser abertos aqui como a gente sempre faz. Então, se inscrevam aqui embaixo na nossa descrição, fundos imobiliários, o pessoal está querendo muito, mas existem alguns riscos, existem algumas questões e eu espero que a gente consiga aprender bastante aí do dia 14 até o dia 20 de janeiro, tá bom? Enfim, começando aqui, o que a gente tem? A gente tem que o Trump, ele atacou, né, e acabaram matando o segundo homem do Irã, né, um general, que agora me falha o nome, acho que é Soleimani, e o Irã, inclusive com o Ayatollah que manda no Irã, em Teherã, ele já disse que isso não vai ficar assim e que ele vê que pode ser que ele ataque alvos, tá, dos Estados Unidos em lugares do mundo. E aí o Trump, no próprio Twitter, ele chega e fala que se tiver qualquer cidadão americano morto, ou fruto de ataque, ou qualquer lugar americano, que vai ter uma reação desproporcional. Aí o que acontece, né? Você tem algumas questões no mundo que tem alguns protocolos, vamos dizer assim, dentro da ONU, os outros países e etc. Então o que eu vejo? Eu vejo que o Macron da França meio que passou a mão na cabeça e até concordou com o Trump, no sentido de que esse general ele também fez vários crimes lá, enfim, teve muita matança no Irã e etc. Tá? O Boris Johnson lá da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, também acabou passando panos quentes, assim como a Angela Merkel. Então eu não vejo, né, para a gente pensar em guerra mundial, eu não vejo a entrada da Europa numa possível guerra. Tá? Quer dizer, ela pode entrar se for bombardeado dentro da Europa, por exemplo. Né? Mas se não mexerem com ela, eu não acredito em uma guerra lá na Europa. Aí a gente tem a China. A China não é nem com ela. Né? Ela não está nem aí. O negócio da China é tentar ter o crescimento dela, continuar com a urbanização dela e tentar virar a maior economia do mundo até 2030. Então ela não está nem aí para essa guerra também entre Estados Unidos e Irã. Né? E finalmente a gente tem a Rússia, que também é um player importante aí no cenário mundial, e essa sim pode, entre aspas, tomar as dores do Irã. E aí voltaria a ter um cenário de guerra fria, Estados Unidos e Rússia, alguma coisa nesse sentido. Tá? O Irã ele disse que vai começar a produzir a parte toda de urânio com uma quantidade maior, que pode ter uma arma nuclear e etc. E isso tudo traz algum desgaste, traz algum problema, tanto que o preço do petróleo subiu, mas o que eu vejo até agora? Eu vejo que ela se parece muito mais com aquela guerra do Kuwait, aquela guerra do Golfo, que teve no início dos anos 90, em 90, 91. E aí eu separei o que aconteceu com o preço do petróleo aqui naquela época. E é exatamente isso aqui que aconteceu, ó. Saiu de 15 dólares e foi para 42 dólares, por exemplo. Seria o equivalente que o preço do petróleo estava 60 dólares, hoje está em 70. Seria ele sair de 60 e ir para 135 ou 140, por exemplo. Vocês veem que depois da guerra ele voltou rapidamente. Né? Ele voltou aqui para a faixa de 16, 17, 18 em cerca de 2, 3 meses. Tá? Mas seria isso.
Então, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, nas nossas carteiras recomendadas, algumas ações que funcionam como hedge em caso de guerra, por exemplo. São empresas petrolíferas, empresas que as pessoas às vezes não entendem muito por que está. E quando a gente trabalha uma carteira diversificada, a gente tem que pensar em colocar coisas que são descorrelacionadas, né? Alguma coisa, por exemplo, você não pode pegar e botar assim todas de construção civil e falar assim, pô, minha carteira bombou, rendeu 120%, por exemplo. Só botei o setor da moda, porque às vezes descorrelaciona e aí você pode perder muito, tá? Então é importante você ter um percentual disso. Outra coisa que é interessante também a gente ver é o seguinte, ao longo do tempo, desde a Revolução Industrial, lá no século XVIII ainda, mas vamos botar a segunda Revolução Industrial, 1870 mais ou menos, a gente vê que o preço das commodities ela tem queda em termos reais nos últimos 100 anos. Tá? E quando esse preço da commodity sobe? Exatamente quando tem guerra. Guerra, aqui, ó, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crise do petróleo, e aqui é o único que não foi guerra, né? Foi o boom da China que também demandou muita commodity. Então, o que demanda commodity? Demanda commodity guerra. Né? Isso é que a gente precisa entender. Então, o que a gente precisa fazer como investidor, tá? Não estou pegando aqui o lado pessoal, nem nada disso. Então, o que a gente faz como investidor em um cenário de guerra? A gente compra basicamente ações que tenham commodities, principalmente petróleo. Normalmente essas são aquelas que acabam andando melhor. Agora, a gente tem um risco com relação a isso. Tá? E qual é o grande risco? O grande risco é aumentar a inflação nos Estados Unidos. E esse sim seria um risco grande. E isso pode acontecer inclusive numa guerra pequena. Eu acho que vocês já perceberam que eu não estou com medo de ter uma guerra mundial ou nada desse tipo, tá? Isso eu acho que não acontece. Mas a gente pode imaginar, por exemplo, os Estados Unidos já tem um déficit grande. Se ele precisar aumentar o armamento e começar a investir mais nisso, aumenta mais o déficit público. Se aumenta mais o déficit público e ele não consegue rolar tanto essa dívida assim, a gente pode ter, por exemplo, um aumento de juros com um aumento de inflação, inclusive se faltar, por exemplo, petróleo. Se o petróleo aumentar, a inflação, por exemplo, aumenta tudo. Né? Então a gente percebe isso aqui, ó. Esse aqui é o IPC dos Estados Unidos, inflação. Olha como subiu a inflação que é em torno de 3%, 2% durante a década toda de 60, 70, passou aqui para 12. Na outra crise do petróleo passou para 14. Naquela pequena guerra do Golfo ali de 3 meses, ó, quase não teve impacto, ó, foi mais ou menos por aqui. Então a gente não vê impacto, teria que ser alguma coisa grande, alguma coisa que dure bastante tempo. Então, durando bastante tempo, isso aqui subindo, por exemplo, para 12, o que acontece? Para os Estados Unidos conseguir pagar o déficit dele, pagar a dívida dele, ele teria que aumentar os juros. E aí, se os Estados Unidos subir o juro, aí sim é game over no mundo. Tá? Porque se ele pega e tiver que subir tão rápido assim, o que a gente tem? A gente tem que, imagina assim, em dólar, por exemplo, do dia para a noite, pagar 5% ao ano em dólar. O Brasil, por exemplo, está pagando 4,5% ao ano em Selic. O que aconteceria? Do dia para a noite, o Banco Central teria que meter 9%, 10% na Selic. Junto com isso, teria uma elevação do preço do petróleo. Aí no Brasil, teria um preço maior. Esse preço maior iria entrar no frete, iria estar no parafuso, no prego, no salão de cabeleireiro, na comida, tudo que você compra, tá? Porque tudo aqui no Brasil é entregue, por exemplo, em caminhão, tá? O 90% das coisas. Então, aí sim a gente teria um problema. Além disso, a gente teria uma saída de recursos, né? Então o dólar subiria também, seria outro trigger de inflação. O que acontece é o seguinte, eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Mas o que me chama mais atenção numa possível guerra não seria o fato da guerra em si, tá? Como investidor, seria a possibilidade de aumentar o déficit público dos Estados Unidos, causar uma inflação e com o aumento da inflação ter uma subida de juros. Isso sim poderia ser um game over no mundo aí, desse mundo de juros zero, juros negativos e etc. E aí sim a gente veria uma crise forte. Enfim, é um cenário super difícil de acontecer, não acredito, volto a falar para vocês, estou super confiante,
na Bolsa de Valores, mas como sempre eu falo, a gente tem que ter ativos descorrelacionados. Uma partezinha ali em renda fixa é uma descorrelação interessante, uma partezinha em ações de petróleo, mesmo que elas não subam em um determinado ano, também é interessante. Enfim, pessoal, não se esqueçam de se inscrever na nossa semana de fundos imobiliários aqui embaixo. Bem interessante, principalmente para quem gosta de renda todos os meses, carteira previdenciária e etc. É a nova vedete aí das pessoas físicas. As pessoas físicas estão investindo em fundos imobiliários, saindo da renda fixa e migrando para isso. Então, não deixem de acompanhar, porque existem muitas nuances que você precisa saber e não é sempre que a gente consegue dar um conteúdo gratuito desse. Eu, né, não somente eu, como toda a nossa equipe também. Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.